convite ao pastor da igreja. E minha palavra é de louvor a Deus pelo 10º aniversário dessa igreja. Que até Jesus voltar, todos os anos vocês possam celebrar a Cristo por esse privilégio de sermos igreja. E é muito bom ser igreja, não é? Eu acho que a gente não presta para mais nada a não ser igreja. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e o versículo 2. Quem achou diz amém. Eu vou ler junto com vocês ali, para que a tradução seja simultânea. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga amém. Seu assento, dando um sorriso. Vamos lá, devagarzinho, tá bom? Nós temos 2 horas para estar aqui. Você, eu não, você pode ficar, estou brincando. Mas eu gostaria, com muita paciência, de tentar levar você ao entendimento dessa palavra com esses minutos que nos restam. Não é muito fácil dissertar esse assunto, mas eu quero fazer aqui um resumo e fazer 2 ou 3 aplicações e nós vamos orar. A primeira coisa que eu gostaria de fazer com que você compreenda é o panorama daquilo que está acontecendo aqui e o porquê Paulo está escrevendo essa carta, que é extremamente importante. Primeira coisa é que provavelmente Paulo esteja em Corinto durante a sua 3ª viagem missionária, e ele vai escrever aos crentes que estavam em Roma, que era uma comunidade cristã de judeus e gentios. E o propósito dessa carta, primeiro, é apresentar o evangelho de uma forma completa e sistemática, mostrando que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Segunda coisa é fazer a unificação entre gentios e judeus mediante a fé, mostrando que todos eles, gentios e judeus, estão condenados debaixo do pecado mediante a lei. Terceira coisa, ele vai preparar o caminho para sua... É o som que é pentecostal também, faz barulho. Aqui. Ah, tá bom. Ele vai preparar o caminho para a sua viagem, que na verdade tem um destino à Espanha, mas ele vai passar por Roma, quando você vê essa descrição em Atos capítulo de número 27 e 28. Uma outra coisa é a gente compreender a estrutura teológica da carta aos Romanos. Primeira coisa, entendemos a partir da introdução, do capítulo 1 até o versículo 17. A exposição paulina é dizer que o evangelho é poder de Deus, e Paulo vai apresentar a missão que resume o evangelho: o justo viverá pela fé. Segunda coisa é dar a eles o entendimento da condenação. Do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, Paulo, em resumo, vai dizer que todos pecaram, tanto gentios quanto judeus, e esse pecado os colocam diante de Deus em culpa. Por isso, Deus não tem ninguém por inocente. Por isso, não existe justificação em si mesmo. Terceira coisa é falar acerca da justificação e da santificação.
Na verdade, da justificação, ele fala no capítulo 3, verso 21, até o capítulo 5, verso de número 21, que a salvação é pela fé e a justiça de Deus é revelada em Cristo. Por isso Abraão é o exemplo dessa justiça e é o exemplo da fé. Uma outra coisa, além da condenação da justificação, é expor a santificação, porque quem é justificado também se santifica. Do capítulo 6 até o capítulo 8, verso 39, Paulo diz que essa vida nova em santificação só pode ser vivida mediante ao Espírito Santo. Por isso, o crente que é liberto do pecado vive em graça pela graça no poder do Espírito Santo. Eu amo quando ele no capítulo 8, verso 14 diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uma outra coisa, ele vai tratar acerca da eleição de Israel, porque Deus não esqueceu o seu povo escolhido. Então ele trata do capítulo 9 até o capítulo 11, no verso 36, acerca dessa eleição. Porque no plano de Deus, judeus e gentios não haviam sido rejeitados por ele, porque existe um remanescente fiel para o plano divino e soberano da redenção. Quando a gente percebe do capítulo 12 até o capítulo de número 15, nós vamos ver a aplicação prática de todos esses ensinos paulinos. Porque do capítulo 1 até o capítulo 12, Paulo lança as bases da sua doutrina, mas do capítulo 12 ao capítulo de número 15, Paulo vai dar a nós o entendimento de como é que devemos viver essa vida na prática, através da transformação. Por isso ele vai falar coisas extremamente importantes, debaixo de uma exortação na ética da consagração, do amor, do serviço, da submissão, da autoridade e da convivência fraterna. E na conclusão, ele vai falar acerca das suas saudações. Eu gostaria muito de fazer com que vocês se lembrem que os temas que são tratados nessa carta, elas são importantíssimas para nós como igreja. Como por exemplo, o tema da justificação, que o ser humano é extremamente declarado justo diante de Deus somente pela fé em Cristo. Então eu e você não podemos ser justificados pessoalmente. Eu não sou declarado justo, é Jesus quem nos justifica. Ele fala acerca da graça e da misericórdia, porque a salvação não é mediante as obras, mas é dom gratuito de Deus. Ninguém aqui se esforçou para ser salvo, mas ele na cruz fez um sacrifício para poder nos salvar. Terceira coisa é o papel da lei, que na verdade, quando ele descreve, se eu não me engano, aos Coríntios ou aos Gálatas, ele fala que a lei é aio, ele é ensinador, porque o papel da lei é revelar o pecado e dizer para eles que a lei não salva. Se você ler a carta descrita aos Hebreus, você vai perceber que no capítulo 10 o escritor vai dizer que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então tudo que se passou na lei, no tabernáculo, em tudo aquilo que eles viveram no deserto, no Egito, eram sombras daquilo que adviria. E quem é a imagem exata das coisas? Jesus. Jesus era maior do que os sacerdotes, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que o tabernáculo, Jesus é maior do que a Assembleia de Deus, do que a Igreja Batista, ele é maior do que todas as coisas. E ele fala que mediante a isso, só uma vida no Espírito para que a gente possa viver essas realidades. Eu gosto muito que quando Paulo descreve o capítulo 12, ele vai falar acerca do contraste exatamente da lei. Quando ele fala: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. O que ele está dizendo aqui? É porque na realidade, na velha aliança, o sacrifício era através de um animal, era através de um cordeiro, de um bode, de um boi, de um touro, apresentando esse animal mediante a culpa de um condenado. Por isso existem diversas festas celebradas entre os judeus. Uma das principais é a festa chamada festa da expiação, que é a festa da purificação, a festa do perdão nacional. Só que se você ler a carta aos Hebreus, que é um contraste a isso, você vai ver que o sangue de bodes e de uma novilha não pode purificar o contaminado, mas o sangue do Cristo vivo, do qual nós estamos adorando, purificará a nossa consciência das obras mortas, para poder servirmos a um Deus
Deus vivo. É isso que a missiva de João vai dizer, que o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. É isso que a carta aos Hebreus vai dizer, que na verdade sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Levítico capítulo 7, verso 11 vai dizer que a vida da carne está no sangue. Então por que é que havia esse sacrifício através de animais? Porque os homens haviam sido contaminados através dos seus erros, dos seus pecados. Então pegavam um animal e através do sangue desse animal, que simbolizava a vida, aspergia sobre os objetos e pessoas que estavam imundas, extremamente separadas de Deus pelos seus pecados, e através desse sangue que era a vida, as pessoas eram purificadas. E eu amo isso, porque nós não precisamos mais do sangue de um bode, de uma galinha na encruzilhada, de uma ovelha, de um touro. Nós já estamos debaixo do sangue de Jesus. Esse sangue purifica a gente de todo pecado. Só que esse sangue, ele só tem efeito quando nós entendemos que a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos paz uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então não adianta estarmos debaixo de uma igreja extremamente poderosa se não andarmos na luz e não tivermos paz uns com os outros. Sabe quando é que o sangue é anulado? Quando você vive em desacordo com o seu irmão, quando você vive em desunião na igreja. Tá certo, todos nós aqui temos uma opinião. Uns gostam de preto, outros gostam de marrom, outros gostam de verde, outros gostam de azul. Mas na verdade a sua diferença não pode causar divergência, porque a igreja pode ser, na verdade, divergente em opiniões, mas ela não pode ser desunida na sua caminhada. Por quê? Porque quando há desunião, não existe poder no sangue sobre a gente. O sangue só exerce poder em uma igreja unida, em uma igreja coesa, em uma igreja que está livre do pecado, está caminhando para a terra prometida. E eu vou dizer isso aqui, por quê? Porque quando nós estamos vivendo de acordo uns com os outros, a Bíblia diz o seguinte, que é bom e suave que os irmãos andem em união, porque isso é semelhante ao óleo que vem sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão. Vocês estão aí? Porque o óleo sobre a cabeça é sabedoria, escorrendo sobre a barba é autoridade. Uma igreja que não vive em unidade pode ter uma multidão que não tem autoridade. Por isso existem muitas igrejas no Brasil que estão cheias de pessoas vazias. Igreja cheia de pessoas vazias é mais um número, é mais um CNPJ, é mais uma porta que se abre. Por isso Deus não está contando com quantidade, Ele precisa de qualidade. Servir a Jesus, calma aí para tu dar uma glória a Deus melhor. Servir a Jesus não é botar uma camisinha do congresso, jogar um beijinho pro alto e falar I love you too, Jesus. Não, servir a Jesus é servir ao teu próximo, porque se tu não serve ao teu próximo, você não pode dizer que você ama a Deus. Por isso o mandamento em seus preceitos é resumido, 613 preceitos, eles são resumidos em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Segura, se você está lidando com um crente que é popstar de igreja, um crente que parece mais filho, a 4ª pessoa da Trindade do que um servo de Deus, ele não aprendeu nada com Jesus. Jesus é o maior diácono que já existiu. Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, porque para ensinar como é que se serve, ele precisou servir também. Então dá um grito de glória a Deus e aprenda a tolerar o teu irmão, para que esse sangue não perca efeito sobre você. Só que agora o sacrifício não é um animal. Paulo apresenta um sacrifício vivo, porque o sacrifício tem que ser mais alto, vivo, sem defeito, sem mancha. Então Deus não quer muita coisa da gente, porque agora você é o substituto desse sacrifício. Deus não quer muita coisa da gente, Deus quer tudo. Porque Ele não quer só o dorso de um animal, a cabeça do animal, Ele quer o corpo inteiro. Então Ele não quer só a metade de você, Ele quer tudo. Então não adianta estarmos aqui se a sua vida não está no altar. Porque tem gente que se converteu, mas a vida não está no altar. E no altar tem que ser consumido, porque o altar consome. Engraçado que tudo que você se desgastava lá no mundo, sendo chamado de cavalo por Satanás, você não consegue se desgastar aqui na igreja. Porque na igreja para muita gente é desculpa, mas no mundo não era prioridade. Na verdade, nós não temos problema com o tempo, nós temos problema com prioridade. E eu vim aqui em Linhares para dizer que Deus está procurando alguém que queira se desgastar no seu altar.
Por que nós precisamos viver essa vida? Só me dá retorno. Por que a gente precisa viver essa vida sacrificial? Nós estamos na cultura do voluntariado. E é bom, né? A cultura do voluntariado, eu tenho voluntário lá na igreja, é boa. Mas ela pode se tornar disfuncional. Primeiro, quando a gente não percebe que ser voluntário não é ter grupo para lembrar do que tem que fazer. Então, se você é voluntário, a gente precisa de um grupo. O voluntário mesmo sabe o que ele tem que fazer sem que alguém mande. Você já acorda de manhã sabendo o que você tem que fazer. Então, voluntário não precisa ter escala, ele é voluntário. Só que quando é que se torna disfuncional? Quando o ministério quando o voluntariado se torna ministério e aleja o ministério que está na Bíblia. Porque por causa de um voluntário eu matei um diácono. E a diferença do ministério para o voluntariado é que ministério é vocação. Ninguém deu glória a Deus, né? Tá bom, você pode ter vindo do mundo para servir na igreja, beleza. Mas talvez você esteja servindo sem ter chamado. Porque na verdade quem é chamado por Deus, Deus não escolhe quando o pastor aponta, Deus escolhe no ventre. Vocês estão vivos ou não estão? Por isso hoje, às vezes eu penso em alguns lugares que por causa do voluntariado os pastores não se sentem mais ameaçados. Porque a gente tem muitos voluntários e não tem muitos obreiros. E os obreiros agora não querem fazer mais nada porque tem os voluntários. Diferente da vida sacrificial. Não é porque você quer ou não quer, é porque você deve. Porque ministério não é querer ou não querer, ministério é dever. E quando Paulo usa a palavra ministério em 1 Coríntios capítulo 4, ele não usa a palavra ministério de alguém que sobe. Porque ministério não é subir, ministério é descer. Ele usa o termo ruperete. E ruperete, na verdade, não é quem está em cima do navio, é quem está no porão do navio remando para o navio funcionar. Então, se você quer ser ministro e ter sua foto estampada na igreja, na verdade você quer aparecer. Porque ministro não aparece, mas faz a engrenagem da igreja funcionar. João Batista é um ministro, é. Porque qual é a frase marcada sobre a vida de João? Me dá um microfone. Eu quero pregar, eu quero cantar, não, que diminua eu, mas que ele. Então quem é ministro, eu tenho um problema com isso. Quando um pregador, um cantor e um pastor aparece mais do que Cristo, talvez ele não seja um ministro. Porque quando Jesus chega, não divide microfone com ele, entrega na mão dele, deixa ele fazer. Era para dar glória a Deus, né? Mas o problema é que tem gente querendo dividir a glória que só pertence a ele. E qual é o resultado do ministério e do ministério, do voluntariado e do sacrifício? É simples, olha para Ana. Foi Deus que pediu o filho para ela ou ela entregou voluntariamente? Entregou? Pergunte por quê? Porque Ana não precisava de filho, Ana precisava de Deus. Ela foi para o altar, encontrou Deus há muito tempo que não ia. Quando ela encontrou Deus, ela disse: quando o Senhor me der, eu te devolvo. Então ela não precisava de filho, ela precisava de Deus. Quando ela encontrou Deus, ela disse: toma o meu filho, porque não é do filho que eu preciso do Senhor. Eu amo isso aqui. Porque isso trouxe para ela um resultado de ter mais 7 filhos. Mas diferente de Abraão, que Deus pediu. Deus pediu que ele amava. Deus pediu que era único. Deus pediu que era dele. Me dá o teu filho, teu único filho é o filho que tu amas. Não foi Abraão que entregou voluntariamente. Foi Deus que pediu, porque Deus pede. E Deus nunca pede aquilo que não tenha te dado. Agora Deus só entrega para quem sabe que pode devolver. Porque se Ele vai te dar alguma coisa que vai fazer você se perder com aquilo que Ele te deu, talvez você esteja sentado na fila da espera, até que você entenda que você não precisa das coisas, você precisa de Deus. Porque se o carro te tirou da presença de Deus, você não merecia. Não estão vivos mais. Se a empresa tirou você da presença de Deus, é porque você não merecia. Então, se for para Deus te dar alguma coisa, Ele te perder da igreja, Ele prefere não te dar nada e te manter crente aqui para te levar para o céu, do que te dar e te perder. Agora Deus pediu o filho, pediu, porque Deus pede. Mas qual é o resultado da entrega? Conta as estrelas. Dá um toque nesse irmão, diga para ele, fala para ele, eu vou te ajudar. Fala, no voluntariado,
Ana recebeu mais 7. Diga: no sacrifício, Deus mandou olhar para o céu e contar as estrelas. Diga: o sacrifício, a vida sacrificial, vai te levar muito mais longe do que a vida voluntariada. Porque o que Deus tem para te dar mediante o teu sacrifício é incontável. Tem coisa que você está vivendo hoje aqui que você não orou, que você não pediu, mas lá atrás você sacrificou. Tem resultado da sua vida aqui que você esqueceu do que você fez, mas Deus não tem memória curta, Ele lembrou do que você entregou. Aí a gente dá um montão de desculpa dizendo: não dá para ir, eu não quero ir, eu não posso ir. Meu irmão, não é quando dá, não é quando pode, é quando precisa. Eu vou não é porque eu quero, eu vou é porque eu preciso. Dá um sorriso. Por isso que quando a gente levanta a mão para dar glória a Deus, não é porque a gente quer enfeitar a mensagem do pregador, é porque a gente precisa. Porque o culto gira em torno daquilo que você entrega, não daquilo que você recebe. Então quando você dá glória a Deus, não é para enfeitar a frase do pregador, é para dizer para Deus: eu não vou morrer de AVC, eu não vou ter um infarto, eu não vou parar, eu não vou desistir. Então se eu fosse você, abria essa boca, levantava essa mão e dava um grito. Vamos sair disso aqui. Por isso ele diz, e a exigência é apresentar o corpo, porque o teu corpo agora é o teu sacrifício. É uma cultura judaica, porque os judeus no muro da lamentação, eles não ficam fazendo ladainha: Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, porque parece que todo mundo da Assembleia de Deus ora igual. A gente engrossa até a voz: Senhor, meu Deus, para tentar impressionar Deus. Não, o judeu ora apresentando tudo: corpo, célula, mente, movimento. Eles oram assim. E a gente, para levantar a mão, a gente tem preguiça. Mas para gritar gol para o Flamengo a gente não tem, mas deixa para lá. E aqui está o cerne da mensagem. Ele diz: por conta disso, não vos conformeis com este mundo. É extremamente antagônico, porque a Bíblia que diz para não se conformar com o mundo, diz que Deus amou o mundo. Como é que Deus ama aquilo que Ele manda você não se conformar? A Bíblia se contradiz? Não se contradiz. É porque na verdade existe o mundo dos homens, o mundo de Deus e o mundo do diabo. Qual é o mundo do diabo? Está intrínseco no mundo dos homens. Porque quando Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, ele está falando do mundo que é o sistema governado por Satanás. Eu amo isso porque Deus te encontrou exatamente nesse sistema, na bagaceira. Ele pulou na bala para tirar você do mundo dos homens, governado pelo diabo. E onde é que está esse mundo dos homens? Olha para mim. O mundo dos homens está extremamente governado pelo diabo através das religiões? Não. Porque tudo que se declara como anticristo, a igreja rejeita. Então a religião não é o maior inimigo da igreja. O maior inimigo da igreja é a cultura. Quem são os mestres da cultura na Bíblia? Todos os povos que se tornaram governantes no ambiente dos judeus. Eu vou citar um aqui, que talvez seja o melhor deles, na minha visão: Babilônia. O sistema babilônico não veio no rei Nabucodonosor ou Nebopalassar. O sistema babilônico veio desde Nimrod, na Torre de Babel. Quando você vê os jovens sendo transportados para a Babilônia, você não vai ver o rei Nabucodonosor mandando eles pararem de cultuar. Você vai ver o rei querendo influenciar a cultura. Porque o rei entendeu que aprisionar a mente é muito melhor do que aprisionar o corpo. Falar da glória a Deus, da aleluia, mas vem comer na minha mão. Por isso que na Babilônia os mais sábios, jovens e entendidos tinham faculdades pagas pelo rei da Babilônia. Porque nada melhor do que influenciar uma cultura para mudar a religião. E o que é que nós estamos vendo hoje? Uma influência cultural. Desculpe se isso aqui vai causar escândalo, ou se você que é muito religioso não vai concordar, mas nós estamos vivendo essa infiltração de cultura nas universidades. O jovem que é cristão, se não tiver uma boa base doutrinária, bíblica e teológica, se engrenar numa universidade, ele sai de lá um ativista.
Ele sai de lá desacreditando de Deus. Ele sai de lá descredibilizando tudo que aprendeu desde criança na escola bíblica de jovens. Por quê? Porque o diabo tomou a cultura do Brasil. Ninguém vai para a universidade para aprender, vai para se tornar ativista. Vocês não estão vivos mais, né? Salvaguardando alguns crentes que estão lá, que sofrem, que são penalizados, que são achincalhados. Boa parte, isso é estatística, 70% do jovem cristão que ingressa desvia. E eu não estou dizendo para você não ir para a universidade, eu estou dizendo vá, mas mergulhe em Deus. Vá, mas não apague as experiências que você teve com Ele. Vá, mas não deixe a Bíblia como modelo de alguma coisa que vai enfeitar o seu quarto. Não, vá, mas coloque a lâmpada para os seus pés e a luz do seu caminho dentro do seu coração. Vá! Porque a cultura está infiltrada no contexto bíblico. E você percebe que isso está acontecendo em muitos lugares que se chamam igreja. Sorria. Porque antigamente a gente perdia o jovem para o mundo. E agora para onde a gente perde? Para as falsas igrejas. Porque construíram uma falsa igreja para se adequar aos falsos crentes. Então vem para cá, porque aqui a gente não proíbe. Como no outro dia eu vi um camarada na televisão, aliás, na internet, dizendo que existem 3 céus. E existe até céu para quem é homossexual. Porque é uma diferença de reino de Deus e reino dos céus. Por quê? Falsa teologia, falsa igreja, falsos crentes. Então a gente não perde mais um jovem para o mundo. Que se perdesse para o mundo, a gente era resgatava. Agora a gente perde para a falsa igreja. Sumiu, glória a Deus, né? Aí o que Paulo está dizendo é: cuidado, para que você não seja influenciado por isso. E acredite, olha para mim, tudo tem a tendência de piorar. Eu vejo as mulheres reunidas para fazer os seus simpósios, suas conferências. As mulheres hebreias são melhores do que as egípcias. Eu vejo um montão de coisa, mas não vejo as meninas, mulheres se levantando para dizer que tem um homem representando vocês lá em cima na comissão das mulheres. Porque vai chegar um tempo que até o homem olhar para a mulher vai ser misoginia. E sorrateiramente isso está acontecendo. Segura aí, para que todos os versículos da Bíblia que possam ser considerados misoginias sejam tirados da Bíblia. Como por exemplo, que a mulher fique em silêncio. É lógico que isso aqui é uma cultura da época, gente. Como a mulher tem que obedecer o seu marido, tem que abaixar a cabeça para ele. Isso é cultura da época. Isso é história do contexto da época. Numa igreja, aliás, num contexto extremamente machista e patriarcal. Mas eles vão pegar tudo isso para manipular a gente. E como é que a gente está? Pulando e gritando na igreja. Vivendo o evangelho só pra gente. Pregando só pra gente. Cantando só pra gente. Que a gente está mais quase parecido com uma seita do que protestante. Sumiu, glória a Deus, né, gente? Aí Paulo está dizendo: não se conforme. Você sabe por que você é protestante? A gente não é protestante porque a gente é pentecostal, é porque a gente protesta. Mas cadê os machos para se levantar? Porque falar que é cheio do Espírito Santo todo mundo fala. Agora ter coragem são poucos. Você sabe por que os mártires morreram? Dá um sorriso aí que eu vou pregar. Você sabe qual é a função do Espírito Santo em Atos capítulo 1? Não foi eu que disse, foi Jesus que falou: ficai-vos em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E qual é o nível desse poder? Para que vocês sejam meus pregadores, meus cantores, meus pastores. Não minhas. A palavra testemunha, mártire, muda todo o sentido. E mártire não é aquele que tem muito poder. Mártire é aquele que morre, mas não deixa causa. Aí fica você inflamado porque alguém pisou no seu pé. Aí fica você entristecido porque ninguém te visitou. Quando na realidade, se tu diz que é cheio do Espírito Santo, morre, mas não nega.
Eu não estou aqui para ser simpático, eu estou aqui para ser profeta. Aí a gente, qualquer coisinha, a gente desanima. O irmão não me deu a paz do Senhor, o pastor não foi lá me visitar. Ah, para de palhaçada, irmão. Você é um mártir. Se a presença do Espírito Santo está em você, leia a carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 34. Que muitos preferiram a morte para alcançar uma melhor ressurreição, mas eles não negaram a Cristo. Como Pedro, na tradição cristã, disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Salvador. Invertam a cruz, bota ela de cabeça para baixo, mas eu não vou negar o Cristo. Não se conforme. Tome a mão do teu irmão, diga para ele assim: nessa noite o Espírito Santo vai te dar coragem. Mais alto, no Espírito Santo vai te dar coragem. Diga: a gente vai sair daqui debaixo de autoridade para pisar na cabeça dessa serpente. Segure a mão dele e diga: você não vai perder seus filhos, você não vai perder a sua família, você não vai perder ninguém que você ama. Diga: a caravana do sangue e da salvação vai passar na tua casa. Tome a mão de alguém e diga: não se conforme. Mais alto, diga: não se conforme. Grita, diga: não se conforme. Diga: o mundo diz uma coisa, a igreja fala outra coisa. Diga: eu não pertenço ao sistema universal. Diga: eu não pertenço ao sistema globalizado. Eu não pertenço ao sistema cultural. Eu sou do reino de Deus. Somos daqui de passagem. Mas ele diz para não se conformar, dá um sorriso. Você tem que ser transformado. Pergunte como. A frase que eu vou te dar é essa: é porque o lugar para onde você e eu vamos não tem nada a ver com o lugar de onde nós viemos. Por isso, dá um sorriso aí, me ajuda. Que aí eu entendo que você não está com raiva de mim. Ser transformado não é mudar de roupa. Não é mudar uma geografia. Quer um exemplo? Por que o povo peregrinou 40 anos no deserto? E o próprio Deus sentenciou o povo, dizendo: só Josué e Caleb vão entrar na terra. Na verdade, esse povo tinha tudo para entrar na terra prometida. Eles estavam a alguns quilômetros de Canaã. Deus até livrou eles de passar na terra dos filisteus, para que eles não vissem a guerra. Colocou eles no Mar Vermelho, para poder encerrar a carreira de Faraó e o seu exército. Mas mesmo assim, eles vão reclamar. E Deus impacientemente sentenciou aquele povo. Sentenciou a partir do momento que ele manda os espias na terra, e eles vêm com um cacho de uva carregado por 2 pessoas, e eles celebram dizendo: olha, a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigante na terra, e aos olhos do gigante nós somos como gafanhotos. Como é que a gente sai de um ambiente e continua se sentindo no ambiente de onde nós saímos? Porque o problema do povo não foi sair do Egito, como o nosso não é sair do mundo. O problema é tirar a voz de Faraó de dentro da gente. Se você ler o capítulo 11 de Deuteronômio, você vai ver que o Senhor faz um contraste usando Moisés, dizendo: a terra por a qual vocês vieram, vocês comiam pepino, cebola, alho e amassavam o barro com seus pés. Mas a terra pela qual vocês vão herdar é a terra que mana leite e mel, e da chuva dos céus vocês beberão. E qual é o contraste? No Egito, para que vocês existissem, vocês tinham que olhar para baixo. Pepino, cebola, alho, barro amassado com o pé. Mas a terra para onde vocês vão é só olhar para cima. Como é que a gente vai mudar uma geografia se esse povo não mudou a mente? Aí Números capítulo 14, verso 24, a Bíblia diz: o motivo pelo qual Josué e Caleb herdaram a terra: o Senhor enxergou neles outro espírito. Então é possível você estar num ambiente que todo mundo pensa igual e você ser diferente.
Então nunca vai ser o lugar onde você estuda, não vai ser a rua que você mora, e nem a cor da pele que você tem. Vai ser a sua mente. Porque se o diabo ganha a tua mente, ele ganha a sua vida. Ninguém está vivo mais, sumiu, glória a Deus. Por isso transformação não é mudar de roupa, andar com uma roupa gospel bonitinha, com a saia no pé, gravata no pé, língua no pé, fofoca no pé, tudo no pé. É decodificar o seu DNA. Dá glória a Deus aí, gente. Nós estamos vivendo uma geração que quer viver tudo novo, mas insiste com uma estrutura velha. Eu vou dizer o porquê para a gente começar a aplicar e a gente orar. O apologeta Jarbas Aragão, numa conferência apologética, ele disse que nos últimos dias nós tínhamos alguns desafios para enfrentar. E um dos maiores desafios dos quais ele citou é o desafio da internet. Ele disse que nós temos diariamente, aproximadamente 100 mil palavras nas redes sociais, com 34 gigabytes de informação para uma mente que não usa metade do cérebro. Então é muita informação para pouco raciocínio. Neurocientistas americanos, se eu não me engano, ingleses, se eu não me engano, mas americanos sim, em 2024, descobriram que o mundo inteiro está sofrendo de uma síndrome de Brian-Hutch, que eles dizem que é a síndrome do cérebro apodrecido. É uma metáfora, porque o cérebro não apodrece, na verdade o cérebro enrijece. Pastor, como é que a gente entende isso? Olha para mim. Deus é supremo criador de tudo, e na sua inteligência poderosa Ele criou a nossa mente para trabalhar em escassez. Você nasceu com a consciência zerada. Alguém aqui é superdotado, que já nasceu falando? Já nasceu andando? Já nasceu andando de bicicleta? Não. Então a sua mente nasce na escassez. E como é que a gente vai desenvolvendo as coisas da vida? Naquilo que a ciência diz que é trilha neural. Você aprende, treina e depois não esquece. Você aprendeu a falar, agora você é um tagarela. Você aprendeu a andar. E criança, quando aprende a andar, é uma bênção. Ele corre a casa inteira. E se duvidar, ele se joga até da janela. Por quê? Porque isso é trilha neural. São hábitos. Diga comigo, hábitos. Mais alto, hábitos. Só que o problema é, olha para mim. Na nossa geração de 20 anos atrás, a gente sempre viveu em ambiente de escassez. Você lembra que quando você não tinha brinquedo, ou você chorava ou você inventava? Ou chorava ou inventava. Não tinha bola, então pegava a meia do seu pai, papel higiênico, enrolava e fazia aquela bola de meia. Lembra disso ou não? Não tinha dinheiro para comprar bicicleta. No Rio de Janeiro a gente vendia ferro velho, comprava rolimã, arrancava a tábua da cerca do outro lá e fazia patinete, carrinho de rolimã. Mas a gente queria brincar. Lembra das brincadeiras de pobre? Garrafão, amarelinha, elástico, salada mista não, Enquanto os ricos estão lá no videogame, no Atari, nas bicicletas BMX, a gente era pobre, então brincava de amarelinha, pique-esconde, pique-bandeira, que a gente não precisava de estrutura, só de mente. A gente arrancava um galho e botava a bandeira do lado de lá, a bandeira do lado de cá, e a gente ia lá pegar a bandeira um do outro, queimado. Porque a mente da gente expandia. Dificilmente quem viveu nessa época está em depressão, está em ansiedade e em síndrome do pânico. Mas a gente está convivendo com a geração chamada Z, que tem tudo, mas vive como se não tivesse nada, que está sofrendo com o iPhone 11 no bolso, que tem internet em casa, que tem Smart TV, que tem YouTube, que tem canal na televisão, que tem canal no YouTube, que tem canal no TikTok, e vive como se não tivesse nada. O que é isso, pastor? É a mente. Porque a guerra da gente hoje não é de foice, de espada, de lança, é fria. A guerra que você está atravessando, a gente não ouve barulho de espadas.
a gente ouve passos na tua mente. Vocês estão vivos aí ou não? É capaz da gente estar aqui pregando pra gente que está dando glória a Deus aqui, mas flertando com suicídio, flertando com ansiedade, com pânico. É capaz de eu estar dando glória a Deus aí e vivendo o pior momento da tua existência. Você tem um carro bacana, tem um emprego bacana, mas você se sente infeliz. Por isso neurocientistas cristãos chegam a dizer que Romanos 12 é o Senhor instalando na mente da gente uma nova trilha neural. Deus não vai instalar um drive em você. Deus vai te dar uma nova mente. Tome a mão de alguém e diga para ele: se tu não der glória a Deus agora, eu vou botar a mão na tua cabeça e vou orar por você. Diga: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou sentindo Jesus aqui. Me ajuda a pregar, olha aí para esse crente. Diga para ele em nome de Jesus: a partir de agora, só quem tem espaço na tua mente é o Espírito Santo. Diga: a ansiedade vai bater, depressão vai bater, o pânico vai bater, mas quem vai atender não é você. Quem vai atender é o Espírito de Deus que está na tua mente. Por isso, olha para mim. Se a gente vai fazer um tratamento sobre essas coisas, a maioria você precisa ocupar a mente. Terapia ocupacional. Aí eu fico com pena desses crentes que vêm para uma igreja pentecostal, mas não é. Porque o movimento pentecostal não é para fazer. Porque Deus não precisa disso que a gente faz. Isso aí Deus deixa a gente fazer porque faz bem pra gente. Quando a gente vê alguém correndo e fazendo aviãozinho, é terapia ocupacional. Quando você vê uma irmã dessa rodando, não acha que ela está possuída por demônio, não. É o espírito dela dizendo: eu não vou parar, não vou morrer, não vou desistir, não vou parar. Era para dar. Por isso, se eu fosse você, não dava glória a Deus, não. Dava um pulo dessa cadeira para adorar. Isso é nossa terapia. E eu estou falando isso com propriedade, porque eu vivi isso. E sabe o que a doutora disse para mim? Toma um remedinho para desacelerar a sua mente. E quando a gente toma esses remédios, a tendência é ficar viciado, porque a gente quer criar um mundo paralelo para não viver a dor que a gente está vivendo. E escuta, de dor não se foge. Porque se Davi fosse viver de dor, ele nunca seria o que foi. Se ele fugisse da dor, eu vou dizer a dor não é urso, não é gigante, não é leão. A dor é que a Bíblia apresenta o nome do pai, mas não diz o nome da mãe. E ele convive dentro de uma família que ele é tudo menos benquisto. Ele serve para cuidar de ovelha malhada que não presta, mas não serve para sentar na mesa. Podia ser maconheiro, cheirador, ladrão de carro, mas Davi preferiu ser adorador. Porque nesse ambiente de rejeição, que ele está lá no campo fazendo: o Senhor é meu pastor. Minha família não me ama, mas o Senhor é meu pastor. Minha família me rejeita, mas Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente. Era para dar glória a Deus então. Porque nunca foi o lugar que você mora. Não é a dor que você sente, mas é o que o Espírito está te fazendo. Por isso, existe uma necessidade de transformação. E a transformação,
A transformação, ela tem alguns princípios. Eu vou falar de 3 aqui rapidinho. Número 1, toda transformação começa de dentro para fora. Você tem um tesouro que você ainda não descobriu, mas vai descobrir agora. E não é grana, é teu coração. 4:23 de Provérbio diz: guarda ele, porque é dele que procede as saídas da vida. Sabe por que as pessoas te magoam e te ferem? Porque você é imaturo e permite que as pessoas tenham acesso a áreas da tua vida que só Deus poderia ter. Faz assim, ó. Olha para o teu irmão e diga assim: vou me libertar hoje. Pastor, como é que é a libertação? De dentro para fora. E como é que eu me liberto? Aprendendo a impor limite. Daqui para cá você pode dar opinião, daqui para lá só o Espírito Santo fala. Jesus tinha algum tipo de problema? De autoestima? Nunca. E olha que João capítulo 7 diz que nem os da casa de Jesus acreditavam nele. Aí você quer ser popular, né? O crente deixou de ser profeta para ser influencer digital. Mas todas as vezes que alguém questionava a personalidade e o caráter dele, ele dizia: eu sou. O que você pensa, o que você opina, para mim não interessa. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a água, eu sou o pão. Sou. Agora dá um sorriso, porque na verdade isso aqui é agressivo. Maturidade não é quando você fica velho e pode pintar o cabelo da cor que você quiser. Não, eu quero ficar velho e tirar minha habilitação para comprar aquela motinha. Quando eu ficar com 18 anos, eu vou comprar um carro, vou botar um aro 17, vou rebaixar e vou ficar andando por ali. Não. Ser velho, ser maduro, não é ficar velho. Ser maduro, eu poderia ficar aqui pelo menos 30 minutos falando com você sobre maturidade. Mas eu gosto desse princípio. Ser maduro é você aprender a dizer não. Levante a mão direita e faz assim. Diga: a partir de agora, tudo que vem de fora para dentro tem limite. Diga: não vou desagradar a Deus para agradar as pessoas. Olha para o teu irmão, diga: aprenda a dizer não. Aprenda a impor limites. É libertador esse negócio de você parar de ser massa de manobra. Sabe por que você está comprometido? Porque você não sabe dizer não. Você não disse não, aí não dá não, isso é muito ofensivo. Não disse não, aí gostou de quem não presta. Está aí sofrendo por um amor que nunca foi teu. Não disse não, está trabalhando numa empresa que está te escravizando, mas a tua necessidade falou mais do que a tua razão. Não disse não, está convivendo com gente que está botando você abaixo da sola do pé, porque você não sabe dizer não. Não disse não e o teu namorado, a tua ficante está aí te ameaçando. Se não fizer, eu vou te abandonar. E você é tão carente emocionalmente que você está fazendo a vontade dos outros, agradando a vontade de Deus. Mas hoje Deus vai te libertar. Acho que ninguém está sentindo Jesus aqui. Eu estou. Então transformação não é mudar uma roupa. Pregaram isso pra gente, que a gente muda a roupa e a gente não muda o caráter. Então a gente está escondendo atrás de uma roupa um caráter deformado. Estamos vivos mais, né? Não, você não usa calça, mas é fofoqueira. Você não põe bermuda, mas é invejoso. Por quê? Porque pregaram pra gente que a transformação é externa e o caráter é deformado. Por isso Deus, para nos levar para o céu, não mede quantos talentos você tem. Você não vai para o céu porque você canta, prega, revela, profetiza. Você vai para o céu porque tem longanimidade, temperança, domínio próprio.
glória a Deus! Diga comigo, mente renovada gera atitudes transformadoras. Diga, quem não muda por dentro repete ciclos pelo lado de fora. Olha para o teu irmão, diga, você não vai repetir nada do que tem que ser conjugado no teu passado. Passou, agora é tudo novo. Não volte, porque não tem nada seu no teu passado mais. Estou sentindo Jesus aqui. Não volte, porque quando Deus tirou você do Egito, Ele fechou o mar vermelho para você não voltar mais. Era para dar glória a Deus. Não volte, porque eles não vão te amar, eles vão te tolerar, eles vão te ferir. Então, se for para sofrer, sofra andando para frente. Sofra andando para frente. Não tente recapitular situações da vida que Deus não quer que você viva mais. A página virou. Segunda coisa, ser transformado. Segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, se os irmãos puderem colocar aí para mim, capítulo 3. Versículo 13. Paulo está usando a experiência que Moisés teve no monte. Que quando ele desceu do monte, a face dele resplandecia de maneira que tinham que colocar uma máscara, um véu, no rosto do apóstolo, aliás, de Moisés, para que as pessoas pudessem olhar. Ele diz assim: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Eu gosto de Hernando Dias Lopes comentando isso, que ele diz que exatamente aqui Moisés usou uma máscara bem afivelada de uma glória que não existia mais. Sumiu, glória a Deus, né? Você está com roupa de vaso, Bíblia de vaso, porque os vasos têm até postura, né? Eles chegam posturados, não olha para ninguém. Santa Rana, está sentindo nada. Na verdade está de olho fechado para não ficar julgando ninguém. E Moisés está dizendo, tira a máscara. Jesus está dizendo, aliás, Paulo está dizendo, tira a máscara. Porque a glória que ele viveu no monte não foi eterna, foi transitória. E tem gente que vai estar vivendo coisa transitória como se fosse eterna. Eu sou saudosista, tá? Mas às vezes eu me policio, pastora. Porque a gente fica com saudade de culto, que a gente não teve mais força de fazer um melhor. Como era bom porque nós somos ineficazes de fazer algo melhor. Aí você tem saudade do que é antigo, porque você não tem força para fazer alguma coisa nova. Não se coloca vinho novo. Então, se você está tendo coisas repetidas na vida, é porque tudo que você entrega para Jesus é repetido também. Aí, continua a leitura comigo. 14. Mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, quando o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo, está falando da lei. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração sobre ele, está falando da lei. O véu aqui é a representação da lei. Mas quando se converterem ao Senhor, então se tirará. Então o véu só se retira quando a gente se converte. Vou falar em letras bem garrafais. O passado só se retira quando a gente tira o véu. E como é que se tira o véu? O mecanismo é, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor?
então você não consegue se libertar sozinho. Continua. Depois desse princípio de libertação, olha o texto. Mas todos nós, sem máscara, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de processo em processo, na mesma imagem, imago Dei, imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Então olha para mim. Por mais que eu gostasse de falar isso, eu não posso. Que não existe transformação instantânea. 70% dos crentes são transformados de glória em glória. Mas o problema é que me incomoda, né? Me incomoda porque quando alguém está no processo de libertação e que não gosta de ser o que é, ele é bem transparente. E o pecado de quem é transparente me incomoda, mas o meu que é oculto não me incomoda. Porque na verdade Deus não exige da gente perfeição, exige da gente transparência. Vocês estão aí ou não, gente? Mas aí a gente começa a ser caçador de crente, não de demônios. A gente vem para a igreja amargurado, vendo para ver quem erra, para a gente caguetar para o pastor. Reclama até do perfume do irmão. Está usando Avon. Por quê? Porque tem gente que não se transforma num culto. E o problema da gente em alguns lugares é que a gente tem mais paciência com um crente velho que não é transformado do que um novo que está em processo. Que o cara está 450 anos na igreja, não muda de vida. Ele muda de igreja, pastor, mas não muda de vida. E eu sou pastor de igreja. Às vezes eu ficava feliz quando uma família se mudava para lá, mas eu aprendi a ver histórico. Porque se chega falando mal do outro pastor, vai falar mal de você também. Então o que você e eu precisamos não é de uma geografia, a gente precisa de vergonha na cara. A gente precisa de caráter mudado, é isso que a gente precisa. Então dá um glória a Deus aí, porque eu sei que está ferindo mesmo, eu sei que está. É para machucar a gente mesmo, machuca mesmo, machuca. Por isso, diga comigo, a transformação envolve processo. Diga como o olheiro trabalha no vaso. Diga como o olheiro trabalha na massa. Diga como Deus está trabalhando na gente. Segure a mão de alguém e diga assim: é assim que ele trabalha, de glória em glória. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Eu tenho meus defeitos, você tem os seus defeitos, mas quando nós estamos unidos, nós somos imbatíveis. Então olha para mim, eu não posso sair da igreja porque eu não encontrei uma igreja perfeita. Porque você nunca vai ter uma igreja perfeita, porque nós não somos perfeitos. Fica 10 minutos comigo que você vai ver eu cheio de problema, cheio de mania, cheio de... Depois que você faz 40 anos, você fica cheio de tico-teco. E diz que depois dos 50 vai no banheiro toda hora, mas deixa pra lá. Então a gente não vai ser perfeito, porque uma igreja não pode ser medida pela perfeição. A igreja precisa ser medida pela sua saúde. A igreja não é perfeita, ela é saudável. E como é que se define a saúde de uma igreja? É porque todo corpo saudável não é estéril. Então a gente não mede a saúde da igreja pelo tempo que você pula e roda. A gente mede pelos filhos que essa igreja gera. Eu vi o pastor falando uma coisa aqui que eu quase me emocionei. Do menino orelhudo. Ô Zé, desculpa aí, cadê ele? Vai namorar, hein? Ele tá fazendo assim, mas doidinho para falar assim. Cadê o pai dele? Meu irmão, dá glória a Deus que teu filho tá querendo namorar, tá?
Porque tem uns pais aí que estão na prova. Deixa pra lá, pula essa página. Mas enfim, ele disse uma frase aqui, que os jovens estão crescendo aqui dentro. Isso é saúde. Porque um corpo saudável, ele gera. Você vai para a igreja bonitona, que ela é cheia de estrutura, bonita, ar-condicionado, telão de LED, última polegada, o som Sennheiser, microfone aqui, o pastor com aquele microfone aqui, falando com aquele externo, tudo bonitão, tererê, estéreo. Porque não é uma estrutura bonita que faz a igreja gerar. É a saúde do corpo. Por isso eu não posso falar mal da mão esquerda se eu sou a direita, porque elas se completam. Você sabe que até o teu dedão aí que está com frieira, tô brincando, o seu dedão aí que parece que só serve para dar uma encravada, ele serve para o equilíbrio do corpo. Esse dedo maior que você tem no pé, se você amputa o dedo, o corpo perde o equilíbrio. Você já viu isso ou não? As pessoas ficam desequilibradas. Por quê? Porque até o dedão da gente foi feito com um propósito. Por isso, dá um sorriso. Por exemplo, nós somos diferentes, mas somos harmônicos. Quer ver? Segura aí. Dá para fazer culto só com teclado? Dá. Toca uma música. Não. Toca uma música você aí. De crente, filho. Continua tocando. Isso. Quero ir mais fundo. Viu? Então você... Dá para fazer? A gente fazia só com chocalho. Alguém é do tempo do chocalho aí? O senhor? Pandeiro. Do pandeiro era bom. Enquanto para Jericó nós abrimos esse... Só com pandeiro. E eu sei que eu estou falando. Eu grito desse jeito porque eu fazia culto só para as moscas, porque ninguém ia me assistir. Dá para fazer culto só com a guitarra? Todo guitarra... Guns N' Roses não, varão. Amostradinho. Dá para fazer culto só de guitarra? Dá para fazer só de bateria? Dá. Todo baterista é esquisito mesmo, eu sei disso. Dá para fazer até só de baixo. O baixista está ali dizendo, não me chama não, não me chama não. Viu? Dá para fazer ou não dá? Tá tocando o que aí? Nem tu sabe. Alguma coisa. Por quê? Eles são diferentes? São. Mas quando estão juntos, eles são harmônicos. Vamos lá na harmonia? 1, 2, 3 e... Baixinho, baixinho, baixinho. Segure a mão do teu irmão e diga para ele, tu é esquisito, mas não fica distante de mim não, porque junto a gente dá certo. Diga para ele, uns vêm com palavras de sabedoria, outros com intercessão, outros com oração, outros são mestres. Era para dar glória a Deus, mas todos nós juntos somos harmônicos. Sacode esse irmão, diga, tu não sabe pregar, mas tu sabe interceder. Tu não sabe interceder, mas tu sabe dar glória. Tu não sabe dar glória, mas sabe dar aleluia. Se não sabe dar aleluia, sabe aplaudir. Se não sabe aplaudir, levanta a mão. Se não sabe levantar a mão para alguma coisa, você serve. Eu encerro a minha fala aqui dizendo a vocês que toda transformação, eu li 2 textos aqui, a gente pode formar um conceito, tá bom? Vocês me ajudam aí. Não me bate não. Não, pode bater. O texto que eu li de Paulo escrevendo aos Romanos diz que nós somos transformados. O texto que eu li de Paulo escrevendo aos Coríntios diz que nós somos transformados de glória em... E nenhum dos 2 textos eu disse que é Deus que vai te transformar. Respira fundo. Nós estamos vivendo uma igreja baseada no arrependimento. Porque a palavra arrependimento, em Mateus capítulo 3, que foi a mensagem de João Batista, no grego ela era similar à palavra transformação. A palavra arrependimento é metanoia. A palavra transformação é metamorfose, metamorfos. A palavra arrependimento, que é metanoia, é mudança de rota. Tá indo para Bagaceira, o show do Tiaguinho, do forrozeiro lá, daquele barbudo.
esqueci o nome dele, Gustavo Lima. Você estava indo para lá, encontrou Jesus, mudou de rota. Estava indo lá para a balada do Satanás, que estava dançando com a pombagira. Encontrou Jesus, mudou de rota. Arrependimento. Ok? E pelo arrependimento você encontrou o batismo. Dá um sorriso. E no batismo, tem muitos que até no Espírito Santo são batizados. Mas isso não significa que você foi transformado. Porque Deus, para te usar, não muda teu temperamento. É capaz de você ser flex, álcool e gasolina ao mesmo tempo. Ser muito fogo na igreja e muito ímpio em casa. Por isso que em alguns lugares eu entendo que Deus ama o que fazemos, mas odeia quem nós somos. Deus gosta do que a gente faz, mas não gosta de quem a gente é. Sumiu, glória a Deus. E quem é que dá problema na igreja, defeito na igreja? É gente que se arrependeu, tem talento e dom, mas não foi transformado. Eu estava no outro dia pregando em Belo Horizonte. Cheguei meio que atrasado no culto. Uma cantora muito famosa estava cantando. Aquela emoção toda, mentira, tudo mentira. Ela sentou, estou sentado orando. Sentei do lado do pastor, ela sentou aqui. O pastor, nós vamos tirar a oferta, irmã. Dá para a senhora cantar mais uma? Ela disse, pastor, não vou cantar porque não está no contrato. Mas a gente... Então é gente que tem talento porque se arrependeu, mas talvez não vá para o céu porque não foi transformado. Vocês estão vivos? Ok. Estão vivos, né? Então vamos lá. Nessa questão de transformação, o meu entendimento é que se Deus não te transforma, somos transformados de glória em glória no processo através do Espírito Santo. A transformação exige renúncia. Então, a partir do momento que você encontrou Jesus, você não tem que ser o que você gosta. Dá um sorriso. Vou citar meu exemplo aqui. Eu era pagodeiro no mundo. Eu tocava pagode. O nome do grupo era Inimigos do Som. Todo boteco que eu cantava fechou, faliu. Botava o pé, não era terra que... Botava o pé, Satanás entrava, falia tudo. E por incrível que pareça, eu era cantor. Hoje eu não canto nem parabéns para você. Quando eu me converti, qual a minha tendência? Cheguei na igreja, fui para o ministério de louvor. Só que a igreja é gigante, o ministério de louvor com voz dividida. Igreja, gente chique, bonita igreja. Aí eu fui para o ministério de louvor. Porque eu comecei a ver aquelas músicas soul, eles escutavam... Na época tinha um cara chamado Cláudio Claro e Tabernáculo de Davi, que dividia vozes. O próprio Kleber Lucas também dividia vozes, voices. Eu, caramba, eu vou para lá, gosto disso, eu gosto de soul, de música. Eu gosto de hino esmerilhado. Eu gosto dessas coisas. Leonardo Gonçalves, essas coisas. Aí fui para lá. Só que lá não é quem quer, é quem passa. Então tem que fazer audição. Quando eu comecei na nota, o pastor, para, irmão, por favor. O senhor não serve para isso. Eu saí de lá setado, de cabeça baixa, querendo desviar, mas eu entendi que Deus livrou a igreja. Mas Deus me livrou também. Porque se eu desse sequência à música, talvez eu não me converteria. Por isso não dá para dar continuidade aqui o que você fazia lá. Então não dá para montar um grupo de pagode se você era pagodeiro. Não dá para cantar funk se você era funkeiro. Porque não existe mudança. Deu continuidade. Rapaz, é contraditório isso, né? Mas a maioria dos que não mudaram, deram continuidade, desviaram. Você sabe que até, eu vou citar aqui porque isso é público. O Krigor já foi do Renascer. Salgadinho do Catinguelê foi do Renascer. Você sabe disso? Então depois pesquisa lá os CDs do Renascer antigos, que eles estão lá cantando. E agora voltaram para o mundo. E o próprio Salgadinho diz que nunca teve experiência evangélica. Está lá a cara dele lá cantando, junto com o Didi Alpiste. Então não dá para você dar continuidade ao que você fazia. Por isso, o lugar de onde você vem não tem nada a ver com o lugar para onde você vai. Agora respira fundo. Se a transformação não é da parte de Deus, quem é que transforma? Você. Eu encerro aqui. Alguém já se apaixonou aqui de verdade? Levanta a mão. Eu queria que pelo menos os casados, né?
Música de amor. Eu vou repetir. Você que é adolescente, pelo amor de Deus, não vai me levantar a sua mão agora. Teu pai está te vendo, sua mãe está te vendo. Eles acham que você é um santo, então não levanta a mão. Quem já se apaixonou de verdade, levanta essa mãozona. De verdade. Estou falando apaixonado de pagar mico. Pagar mico. Comprar aquela camisa Love. Você é Love? Hã? Love. Botar a foto do amor aqui, a foto. Aquela foto que tem 10 anos, já não é mais a mesma pessoa. Casou de novo? Não é a mesma pessoa, só que está mais velha. Mandar carro de som, flores, buquê. Pagar mico. Amém? Agora seja sincero. Se você amou pelo menos uma vez na vida, eu duvido que por causa do teu amor você não mudou teu comportamento. Parou de beber, parou de mentir, parou de usar roupa curta, apertada, porque você ama. Então a transformação não é questão de religião. Porque se por amor a uma pessoa você muda, mude por amor a Jesus também. Tem nada a ver com a gente, tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. Eu queria apertar o pescoço desse crente, e por que não faz? Por causa dele. Eu queria chutar o pau da barraca, e por que não faz? Por causa dele. Eu queria sair da igreja, por que não sai? Por causa dele. O amor que eu tenho por ele é maior do que o desejo que eu tenho de voltar. Cadê os apaixonados dessa igreja? Cadê os apaixonados dessa igreja? Segure a mão do teu irmão, diga para ele: não é por causa de mim, não é por causa de você, não é por causa do tempo de avivamento, é por causa dele. Eu uso essa roupa por causa dele, eu prego por causa dele, eu canto por causa dele, eu pulo por causa dele, é por ele, por ele. Por isso, só quem passa por esse processo de metamorfose. E a metamorfose, adolescentes e jovens, é a lagarta que se transforma numa borboleta. Por isso, se você não fizer uma entrevista com esse crente, você nunca vai saber de onde ele veio, a não ser que ele te fale, porque ele não tem nenhum resquício do lugar onde ele passou. Não dá nem para ver. Era malandro, da boca de fumo, dava tiro pro alto. E agora santo. Era bandidão, matava, assassinava. E agora profeta. Era mulher que namorava uma aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. E agora mulher santa de Deus. Tome a mão do teu irmão, diga: só o evangelho tem poder de te dar um novo currículo. Diga: a partir de agora, nova vida, novo tempo, nova história, novo futuro, promessas renovadas. A partir de agora, por causa da tua mudança, tudo vai se fazer novo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que Jesus não vai permitir que o teu passado te visite, que ninguém que ficou para trás te perturbe, porque se Satanás quiser culpar você dos seus pecados do passado, diga para ele, Colossenses capítulo 2: a cédula que estava escrita contra mim foi cravada na cruz. Se alguém quiser cobrar de você, aponta o dedo para a cruz e diz: vai cobrar da cruz, porque o meu passado está gravado lá. Baixinho. Aí o hino da gente não pode ser outro que não seja nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Acrescento o meu, mas debaixo dos decretos de um Deus que te ama intensamente. Que nada do que você fizer de bom ou de ruim muda a intenção de Deus de te amar. Ele te ama não é porque você é dizimista, porque você é ofertante. Ele te ama não é porque você trabalha muito na igreja ou porque você não trabalha. Ele te ama porque Ele é amor.
Bate na mão de alguém e diga assim: seja sarado na tua mente agora. Diga: a síndrome do cérebro não vai te pegar. Diga: nenhuma doença psicossomática vai te pegar. Diga: mas a partir de hoje você vai mudar as suas prioridades. Vocês não estão vivos. Fica de pé porque eu quero orar por você. Quero ver se você está vivo de verdade. Baixinho, meninos. Pastor, olha para mim, porque isso é sério. Eles descobriram por que os jovens, adolescentes e alguns adultos estão apodrecendo na sua mente. Eu estou falando metaforicamente. Por causa do telefone. Eles disseram que o telefone ele tem sido a maior ferramenta para o emburrecimento da nossa geração. E lamentavelmente, olha para mim, quem está me ouvindo diga amém. Daqui a 5 anos, se os nossos jovens e adolescentes não se despertarem, eles não vão saber fazer uma redação. Se nós não despertarmos, é só você fazer olha para mim, pega teu filho, pega uma folha de papel e testa a caligrafia dele. Porque tem gente aqui que esqueceu até como é que se escreve de caneta. Eu estava vendo, vocês estão me ouvindo, né? Eu estava vendo agora na internet, agora no hotel. Fizeram uma pesquisa, dá vontade de chorar. E pegaram um relógio despertador de ponteiro e foram para o calçadão perguntar para as pessoas que passavam lá se eles sabiam ver a hora no relógio de ponteiro. A cada 10 entrevistas, 7 não sabiam ver a hora. O senhor conhece os números do algarismo romano? Eu me lembro disso. O senhor sabe como é que se canta o hino nacional? E o hino da bandeira? Eu me lembro porque antigamente era ordem unida. Toda segunda-feira tinha que ficar lá na frente da bandeira. Então os neurocientistas disseram: olha para mim, que daqui a 5 anos você vai perguntar o que é uma C cedilha, o jovem vai dizer: é a fofoqueira que mora do lado da minha casa. O que é um tio? É o irmão da minha mãe. Porque a nossa geração não precisa de pecado. A maior arma de Satanás não é o pecado, é a ignorância. Porque por causa da ignorância, quando a gente erra, ao invés de desviar, a gente entende que pecado confessado é pecado tratado. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas por causa do emborrecimento teológico, a gente prefere se afastar da igreja do que ser tratado por ela. E o diabo está, fica em paz, continua pulando e rodando, desde que a sua mente seja minha. Isso, sai do culto alegre e feliz, mas chega em casa querendo morrer, porque a sua mente é minha. Eu dominei seu coração. Eu estou mentoreando você. E o Espírito Santo está assim agora, hoje aqui, ó. Eu estou ouvindo isso. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, tu sabes quem eu sou. Se você precisa ajustar a sua mente, E mesmo assim eu te convido a vir aqui no altar agora. Se importa Para Jesus curar a sua mente agora. Ele quer curar a mente de pessoas aqui. comigo. Se você quer isso, saia do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você agora. Venha. Pastor, mas eu sou crente, eu sou vaso, eu sou profeta. Não me interessa quem você é. Eu não quero saber do teu currículo. Eu sei, Eu quero saber da tua vontade de ser tratado. Vem, vambora. moras em mim, Espírito Santo. Cadê a primeira pessoa que quer ser tratada na mente? Vem! Não permita que o espírito de loucura te pegue. Que essa insônia permaneça. O
O que Deus investiu em você não é para te perder para remédio controlado. Que outra Você não pode permitir que isso aconteça. Venha! Necessária para te descrever. Tu és santo. Pastor, eu não tenho problema na mente, mas eu quero